Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael a 1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Introdução. Querido leitor, vimos ao longo das lições anteriores que, assim como tivemos uma essência, temos também um ego. Esta essência, que é uma chispa de consciência do ser íntimo, pode ir despertando e se acrescentando a esse 3% de consciência em nós. Por outro lado, estudando e compreendendo nosso ego, temos uma primeira missão, a sua aniquilação. Entretanto, para poder despertar a consciência e aniquilar o ego, existe um passo fundamental e definitivo, que é a integração com Deus, através das 3 forças primárias da natureza: o som, que é a manifestação do Pai, a luz, que é a manifestação do Filho, e o calor, que é a manifestação do Espírito Santo. Definição de luz, calor e som, vibração. Luz, atua em toda a criação trazendo a vida. Exemplo, nós poderíamos ter um viveiro com calefação, abrigado, mas se não há luz, não crescem as plantas. A luz que emana dos sóis traz em seus fótons os elementos básicos da natureza, que fazem possível que a vida se estabeleça em algum planeta que leve as condições para tal. Portanto, todos somos filhos das estrelas. A luz, a vida, é a expressão de Deus como Filho, por isso o grande Mestre Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Calor, é a força magnética universal de atração entre os opostos, dando origem à própria vida, em qualquer nível, desde os mais espirituais aos mais materiais, pondo em atividade biológica os organismos vegetais, animais ou humanos. O calor é a viva expressão de Deus como Espírito Santo, o doador da vida. Som, é a vibração que impulsiona e põe em atividade o caos manifestado, sementeira do cosmos, gerando por sua atuação, o calor e a luz, e segue sustentando todo o criado dando-lhe a inteligência, e ajudando-lhe a conhecer a ciência que o rege em cada organismo em que se encontra, atua também estabilizando os organismos para que funcionem em harmonia com a criação, no lugar que lhe corresponde. O som é esse aspecto que organiza por meio da inteligência, que é um funcionalismo da consciência, e assim ajuda o ser vivo a compreender a ciência que o rege no reino em que está, seja este vegetal, animal, humano, etc., e, por sua vez, o localiza em seu lugar exato para que cumpra a função que lhe corresponde dentro da criação em geral. Esta é a expressão de Deus como Pai. Talvez seja difícil perceber estes 3 aspectos, pois eles estão unidos e os vemos como um só em qualquer criação. Esse é o mistério do Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão os 3 em um e um nos 3. Luz, calor e som. Os 3 princípios, luz, calor e som, quando se encontram no caos manifestado, são Deus manifestado. O absoluto, ó caos manifestado, é o ser de todos os seres. Ele é, o que sempre foi e o que será. Ele se expressa com movimento e repouso abstratos absolutos. Ele é a causa do espírito e da matéria, mas não é nem um, nem outro. O absoluto está mais além da mente, esta não pode compreendê-lo, por isso nos toca intuir sua natureza. O absoluto está mais além da vida condicionada, mais além do que é relativo, é o real ser. Para nossa mente, ele é o não ser. Porque não guarda concordância alguma com nossos conceitos, mas é o real ser. Tudo isto porque não o compreendemos intelectualmente. Ser é melhor que existir e a razão de ser do ser é o próprio ser. Corpo físico e os corpos internos. Nosso corpo físico e nossos corpos internos, Deus manifestado, são a cristalização da luz, do calor e do som ou vibração. A divina tríade está formada por Item Pai, o ancião dos dias, se manifesta em som. Item Filho, o Cristo cósmico, sua manifestação é a luz. Item Espírito Santo, sua manifestação é o calor. Observando o microcosmos homem, encontramos os seguintes corpos. Item Corpo físico. Item Corpo vital ou etérico. Item Corpo astral ou de desejos. Item Corpo mental. Item Corpo causal ou alma humana. Item Corpo búdico ou alma divina. Item Corpo átmico ou ser íntimo.
O ser humano no estado atual em que se encontra só possui os 4 corpos inferiores. Em síntese, poderíamos dizer que, do espaço abstrato absoluto, emanam as 3 forças da criação que são Pai, Som, o Verbo, Filho, Luz, e Espírito Santo, calor. Estas 3 forças dão origem a todo o criado e por isso estão presentes em toda a criação. Enquanto o homem não encontrar o equilíbrio destes 3 princípios em si mesmo e ao seu redor, não poderá vibrar em harmonia com o infinito. Tudo é vibração. As distintas notas e oitavas musicais materializam distintos elementos, substâncias, etc. As impressões, percepções de nossos sentidos, são vibração e se são tomadas por nossa personalidade, se transformam em agregados psicológicos. Relação da música e do som com o corpo humano. A psique é uma energia que toda pessoa tem e se encontra distribuída em todos os átomos, moléculas e células do corpo humano. O som influi sobre a psique, sobre o sistema nervoso e, em consequência, também influi sobre todos os órgãos da fisiologia humana. A música, o verbo, vibrada pelo Logos em 7 notas musicais sustenta o universo firme em sua marcha. Sem a música, sem o verbo, sem a grande palavra, seria impossível a existência maravilhosa dos 7 cosmos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as 7 notas da grande escala do Verbo Criador ressoam em todo o criado, porque como afirma o Gênese, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É necessário compreender que o som é a causa do universo. Nisto radica a importância que tem e a grande influência que exerce sobre nós o som. A música sublime vem dos mundos superiores. A música tem o poder de despertar a consciência nos mundos superiores. A música autêntica é a música clássica. A música afro-cubana, música eletrônica, o rock, etc., apenas despertam as baixas paixões animais. Escutemos a Beethoven, Liszt, Schubert, Haydn, Mozart, Tchaikovsky, Strauss, Handel, etc. A alma se integra com a música das esferas. A música moderna não tem nem harmonia, nem melodia autênticas, assim como também carece de ritmo preciso. A música de tipo moderno dana o sistema nervoso e altera todos os órgãos da fisiologia humana, não guarda concordância alguma com as melodias do infinito. Quando destruirmos o ego, vibraremos com a música cósmica das esferas. A música clássica nos leva à comunhão com o inefável, que não é do tempo e que é eterno. A afinidade vibratória. Todas as células do organismo humano se sustentam pelo som, pelo verbo. Os átomos de todo o organismo vivem em incessante movimento. E tudo o que está em movimento soa, e o Logos, soa. Se toca-se a nota de um violão e se por perto a outro, este último repetirá a mesma nota do primeiro. Isso se deve à lei de afinidade vibratória. Geometria da palavra. Todo criado é tão só uma condensação do verbo. No princípio era o verbo e o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram feitas e, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. João 1. Nossas palavras devem ser música inefável, assim sublimamos a energia criadora até o coração. As palavras vulgares, desarmônicas, arrítmicas, modificam com suas vibrações as energias criadoras dando-lhes modos de vibração absolutamente fatais. A palavra produz figuras geométricas objetivas. Tais figuras se enchem de matéria cósmica e se cristalizam materialmente. As figuras geométricas das palavras estão demonstradas concretamente com as fitas magnéticas. A combinação fonética feita com sabedoria produz os mantras. Assim, pois, o mantra é uma sábia combinação das letras cujos sons determinam efeitos espirituais, anímicos e também físicos. 7 vogais e a relação com o corpo humano. O homem perdeu a maioria dos seus poderes e faculdades, no entanto, eles não se perderam totalmente, senão que existem em estado potencial dentro do homem. Por meio dos 3 fatores da revolução da consciência e das práticas correspondentes, que ensinam o gnosticismo universal, podemos reativar tais poderes, desenvolvendo os chakras de forma permanente e positiva. A palavra chakra é sânscrita e significa roda. O homem é um trio de corpo, alma e espírito. A alma é o mediador entre o corpo e o espírito.
O corpo astral é o traje maravilhoso da alma. O corpo astral é um duplo organismo dotado de maravilhosos sentidos internos. Os chakras são realmente os sentidos internos do corpo astral. Os chakras se encontram ligados em íntima correlação com as glândulas de secreção interna. Cada uma das 7 glândulas mais importantes do corpo humano tem seu expoente em um chakra do organismo. Do canal medular se desprendem certos fios nervosos que conectam os 7 chakras ou plexos simpáticos com a coluna espinhal. 7 vogais e a relação com o corpo humano. O homem perdeu a maioria dos seus poderes e faculdades, no entanto, eles não se perderam totalmente, senão que existem em estado potencial dentro do homem. Por meio dos 3 fatores da revolução da consciência e das práticas correspondentes, que ensinam o gnosticismo universal, podemos reativar tais poderes, desenvolvendo os chakras de forma permanente e positiva. A palavra chakra é sânscrita e significa roda. O homem é um trio de corpo, alma e espírito. A alma é o mediador entre o corpo e o espírito. O corpo astral é o traje maravilhoso da alma. O corpo astral é um duplo organismo dotado de maravilhosos sentidos internos. Os chakras são realmente os sentidos internos do corpo astral. Os chakras se encontram ligados em íntima correlação com as glândulas de secreção interna. Cada uma das 7 glândulas mais importantes do corpo humano tem seu expoente em um chakra do organismo. Do canal medular se desprendem certos fios nervosos que conectam os 7 chakras ou plexos simpáticos com a coluna espinhal. Localização e forma dos chakras. Chakras. A roda faz referência às rodas de luz que se veem em nosso corpo astral. Os chakras são os sentidos do corpo astral. São centros magnéticos que concentram energia, temos milhares, mas 7 principais. Giram de acordo com os ponteiros do relógio visto de frente e nos conferem faculdades psíquicas. Os chakras estão na superfície do duplo etérico ou corpo vital do homem e no corpo astral. Quem quer que possua um ligeiro grau de clarividência ou sentido espacial, os pode ver facilmente no corpo vital em cuja superfície aparecem em forma de depressões, semelhantes a pires ou rodas. Os chakras diferem em tamanho e brilho segundo a pessoa. E ainda em um mesmo sujeito podem ser uns mais vigorosos que outros. Quando já de todo estão desenvolvidos, assemelham-se a círculos de uns 5 centímetros de diâmetro na pessoa comum e corrente. No homem comum, brilham morbidamente. No esoterista que, através das práticas correspondentes, pode ativá-los vividamente e fazê-los aumentar de tamanho, se veem como reluzentes vórtices semelhantes a pequenos sóis. Ação dos chakras. Prática da vocalização. É a prática que nos permite integrar em nós as forças do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representadas por luz, calor e som. Estas forças em nosso interior e em atividade propiciam a revolução da consciência, ou seja, o despertar. Estas 3 forças se correspondem com nossos 3% de consciência livre, o Filho nos dá iluminação interior, o calor com o Espírito Santo nos confere vida espiritual, o segundo nascimento, e o Pai nos dá inteligência e sabedoria. A vocalização também estimula os sentidos do corpo astral e permite que a luz astral ilumine os chakras. Nome, localização e prática de vocalização. Chakra básico, fundamental ou Muladhara. Corresponde à Igreja de Éfeso, simbologia cristã. Se encontra na base da espinha, no cóccix. Vocalizando a letra S, transmutamos as energias criadoras. Esta igreja nos confere o poder de dominar a terra elemental dos sábios. Chakra prostático ou uterino ou svadhisthana. Corresponde à Igreja de Esmirna. Se encontra nos órgãos sexuais. Vocalizando a letra M, nos confere a faculdade de sair conscientemente em corpo astral. Muitos, apesar de fazerem suas práticas de desdobramento, não logram desdobrar-se conscientemente. Isto se deve a que atrofiamos essa capacidade. Com esta prática podemos obter muito bons resultados. Este nos confere o poder de dominar as águas elementais da vida e a dita de criar. Chakra umbilical ou Manipura. Corresponde à Igreja de Pérgamo. Se encontra na região do umbigo, à altura da 8ª vértebra torácica, sobre o plexo solar. Vocalizando a letra U, nos confere a faculdade da telepatia. Nos dá poder sobre o fogo elemental dos sábios, que corresponde a esta igreja.
Chakra cardíaco ou anahata. Corresponde à igreja de Thyatira. Se encontra na região do coração, à altura da 8ª vértebra cervical. Vocalizando a letra O, nos confere a faculdade da intuição, pressentimento e inspiração. A igreja nos dá poder sobre o ar elemental para sair conscientemente em corpo astral e para pôr nosso corpo em estado de jinas. Chakra laríngeo ou vishuddha. Corresponde à igreja de Sardis. Se encontra na laringe criadora à altura da 3ª vértebra cervical. Vocalizando a letra I, nos confere a faculdade da clareaudiência ou ouvido mágico. Quem tem esta faculdade pode ouvir de forma semelhante à física os sons internos. O ouvido mágico permite escutar os seres divinos. A igreja Sardis nos dá o poder de criar com o poder da palavra. O fogo floresce nos lábios fecundos feito verbo. O iniciado é capaz de criar qualquer coisa com o pensamento e logo materializar com a palavra. Chakra frontal ou ajna. Corresponde à igreja de Filadélfia. Se encontra sobre o entrecenho. Vocalizando a letra I, nos confere a faculdade da clarividência ou sentido espacial. É necessário despertar o sentido espacial para ver as grandes realidades internas. Para saber primeiro há que ser. O ser e o saber devem marchar equilibrados e de forma paralela. O chakra frontal é o trono da mente. Quando o estudo e o sentido espacial marcham equilibrados e em harmonia, entramos de fato no templo do verdadeiro saber. Chakra coronário ou Sahasrara. Corresponde à igreja de Laodiceia. Se encontra no alto da cabeça. Esta igreja nos confere o poder da polividência, o olho de diamante, a coroa dos santos. É o olho divino do espírito. Com esta faculdade podemos estudar a memória da natureza. Os chakras são o meio pelo qual recebemos as energias cósmicas. Na 3ª dimensão, corpo físico, encontramos glândulas que se relacionam com os nadis na 4ª dimensão, corpo vital. Estas, por sua vez, se relacionam com os chakras na 5ª dimensão, corpo astral e mental. O som e a psique. O som influi sobre a psique. Onde quer que exista movimento, existe som, porque o som é vibração. O ouvido humano só logra perceber um limitado número de vibrações sonoras. No entanto, acima e abaixo dessas vibrações sonoras que o ouvido registra, existem múltiplas ondas sonoras que ninguém consegue perceber. Os peixes do mar produzem sons peculiares. As formigas se comunicam entre si por sons inaudíveis para nossa percepção física. Os átomos, ao girar ao redor de seus centros nucleares, produzem certos sons imperceptíveis para o homem. O fogo, o ar, a água e a terra têm suas notas sonoras particulares. Cada flor, cada montanha, cada rio, tem sua nota peculiar, sua nota síntese. O conjunto de todos os sons que se produzem no globo planetário dá a nota-chave do planeta. Esta é a música das esferas de que nos falava Pitágoras. Cada pessoa forma ao seu redor a classe e o tipo de vibração com a qual se sente melhor. Esta energia se forma não só ao redor das pessoas, senão também ao redor dos lugares, instituições, etc. Por exemplo, uma pessoa pessimista produz um tipo de energia, a qual por uma lei de afinidade, se fixa ao seu redor. Esta vibração que se chama egrégora, é afim com as pessoas e lugares que tenham a mesma vibração. O homem perfeito fala palavras de perfeição. O estudante gnóstico que deseja seguir pelo caminho da revolução da consciência deve habituar-se a controlar a linguagem e a manejar a palavra. Som e a saúde. Existem fatores do meio ambiente em que vivemos que contribuem com o desequilíbrio físico-emocional do indivíduo. Entre estes fatores podemos mencionar o ruído agressivo, tão comum na vida urbana, proveniente do trânsito automotivo, indústrias e aeroportos, etc. Estes fatores produzem uma excitação sensorial e emocional que provoca graves danos ao sistema nervoso, já que as células nervosas se comovem constantemente devido às múltiplas impressões. Esta atividade desordenada é uma tensão daninha para o sistema nervoso.
Por sua vez, o ruído agressivo impõe um estado de alerta constante aos sentidos, sobretudo se isto vai acompanhado de outros estímulos agressivos como os anúncios publicitários, a luminosidade dos cinemas, as vitrines das lojas, os quais oferecem uma multidão de imagens que se sucedem com rapidez, que se sobrepõem, que nos fazem saltar sem cessar de uma ideia a outra. Assim também sucede com a imprensa, rádio, televisão, etc., provocando essa hiperatividade cerebral, incompatível com a saúde. A tranquilidade. Entre os sintomas que esta excitomania provoca pode-se observar os seguintes: necessidade contínua de relacionar-se, ir a lugares onde prevalecem ruídos, multidão de pessoas, festas. Ao despertar, o primeiro que se faz é ligar o rádio, a TV sem escutá-los, nem vê-los sequer, ouvir músicas estridentes, etc. Se já entendemos que tudo vibra, então será fácil compreender que também existirão alimentos que nos beneficiam e outros que nos prejudicam por sua densidade vibratória. A saber, os alimentos quanto mais naturais sejam, mais nos ajudam a ter uma vibração superior, e quanto mais modificados sejam, mais impedirão a expressão da nossa consciência. Entre os mais densos, temos a carne de porco, enlatados, refrigerantes, conservantes, o frango, pelos hormônios que atualmente lhe injetam, organismos modificados geneticamente, em geral, a fast food. Conclusão. Som. Ao Pai corresponde o som, ó verbo, Elohim, o exército da voz. Se corresponde com o fator a morte. Se nos dão a nota-chave, morremos. Tudo é vibração, som, que as distintas notas materializam distintos elementos, substâncias, etc. As impressões são vibração. Luz, ao Filho corresponde a luz. Como característica do Cristo, leva a pessoa a desenvolver as duas colunas principais de seu templo, o ser e o saber, capacitando-a para compreender, conhecer e encarnar a verdade e dar luz às suas trevas. Calor. O calor se relaciona com o Espírito Santo que, através do fogo das energias criadoras em nós, produz as diferentes mudanças psicológicas, mentais e biológicas em nosso organismo.